2 Coríntios 9, versículo 6, diz assim: mas digo isso, quem semeia pouco, quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá com generosidade, ou de forma generosa. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama quem contribui com alegria. Amém? E Deus é poderoso para fazer toda graça. Escute bem isso. E Deus é poderoso para fazer toda graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor, venho em Tua presença mais uma vez nesta noite. Abre-nos, Senhor Deus, o entendimento e ajuda-nos na meditação da Sua palavra. Na glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Nós queremos dizermos amém. Eu quero continuar hoje falando sobre crescendo na casa de Deus, parte 7. Hoje, domingo foi a parte 6, sim ou não, meus irmãos? Ok. E na terça-feira nós estivemos a falar da parte B, da parte 2. Não é verdade? Então hoje eu quero entrar na parte 7 do Crescer na Casa de Deus, como subtítulo: Semeando o meu crescimento. Repita comigo: semeando. Mais forte: semeando o meu crescimento. Repita novamente: eu sou. Fala forte: eu sou responsável. Eu sou o responsável do meu crescimento. Amém, meus irmãos? Paulo diz, na versão fácil de ler, diz: aquele que planta pouco também vai colher pouco. Amém? E aquele que planta muito também vai colher. Olhe para mim. A vida, ela segue o curso natural de como ela foi criada, de como o Criador a constituiu, organizou a vida. Há uma coisa que você deve começar a compreender. Essa é a razão pela qual que você encontra, eu já falei sobre isso uma vez, você pode encontrar mundanos que não obedecem a Deus, mas que são pessoas que crescem muito. Você pode encontrar mundanos que, se nós pudéssemos, há um homem que disse que se ter dinheiro dependesse de oração, nós teríamos os maiores homens que nós encontramos, que existem hoje em dia. Vamos falar de Elon Musk, seria o homem que mais ora. Se o dinheiro fosse proporcional ao tempo de oração, então nós teríamos Elon Musk como um homem que ora mais. Só que o que eu quero dizer é, você encontra mundanos que crescem e você encontra até cristãos que não crescem. E a única questão que você se faz é: por que um mundano cresce e um crente não cresce? Estou falando no âmbito geral. O que será que está a acontecer? Deixa-me te responder. A vida, ela segue o curso da sua criação. Deus fez o mundo, fez a terra, tudo que Ele estabeleceu. Ele colocou uma ordem na criação. E a criação não obedece se você é crente ou se você não é crente. Desde que você siga e faça aquilo que ela foi constituída, ela vai te dar resposta consoante ao que você faz. Deram entender o que eu vos falei nesse momento? Quer dizer, aquele que semeia pouco, é pouco que ele vai colher. Está claro. Não precisamos de entrar em detalhes. Gênesis 1, só para vocês poderem compreender, vocês já abriram Gênesis 1 aí convosco. Vamos lá ler rapidamente Gênesis 1, 11, só para poder compactar isso e vos explicar tudo que eu quero vos dizer. Gênesis 1, versículo 11, diz assim: e disse Deus, e disse quem? Cubra-se a terra de vegetação,
plantas que deem sementes, árvores cujos frutos produzam o quê? Sementes de acordo com as suas... Olhe para mim. Aqui está a ordem da vida. E que é a chave para o crescimento. Deus diz, plantas deem sementes e árvores deem também frutos que produzam sementes de acordo com as suas espécies. Quer dizer, a produção tem que ser consoante às suas espécies. Isso vai de encontro ao que estou a tratar convosco nessa noite, ao curso normal das coisas. Você encontra pessoas que hoje estão à procura do crescimento, só que pouco fazem para crescerem. Pouco fazem. Semeiam pouco. Tudo aquilo que vai nos impulsionar ao crescimento. A outra coisa tem a ver com simplesmente a pessoa desconhecer a necessidade de que o crescimento dela depende do quanto ela vai fazer, do quanto ela semeia aquilo que ela está agora a buscar a Deus. Uma vez eu falei cá, meus amados irmãos, sobre não é suficiente você ter um bom chamado, ter um bom coração, mas se você não for extremamente violento, não for extremamente um homem e uma mulher que é violento em buscar aquilo que você quer sobre a tua vida, mesmo com o teu coração bom, você nunca vai poder crescer, nunca vai poder atingir patamares que realmente te deixem satisfeitos por causa da tua forma de semear. Por quanto você faz que é pouco, você faz pouco. Nós encontramos pessoas que fazem pouco, mas encontramos pessoas inclusive que não fazem nada. Diz o profeta, os que semeiam vento colherão tempestade, não terão nem sequer uma espiga, e o grau não lhe dará a farinha, em Oséias 8:7. Está a dizer, o que semeia vento. O que significa semear vento? Não semeia nada. Essa pessoa que não está a semear nada, ela simplesmente está a acordar, ela está sentando, ela está a dizer que Deus um dia vai trazer o crescimento, Deus um dia vai trazer o crescimento. Paulo está a dizer que alguém tem que semear, e tem que semear muito, se quer colher muito. Aqui o profeta está a dizer, o que semeia vento, isso significa não semear nada, vai colher tempestade, ele não vai sequer nem uma espiga, ele não vai poder colher. Ele não vai poder conseguir nada. Essa é a razão pela qual que a maior parte das pessoas anos vêm, anos passam. Nada novo acontece de crescimento nas suas próprias vidas. Não há muita semeadura da sua parte. É como se eu pudesse dizer o seguinte, no reino do Espírito existe uma terra grande, como se fosse um campo. No reino do Espírito. Uma terra enorme, uma terra grande. Imaginem que isso está subdividido em terrenos. Coloquem isso na sua mente, é uma alegoria. Amém, meus irmãos? Coloquem isso como se fosse um lugar grande, um campo grande, dividido. É que você tivesse o seu campo. É o teu campo. Ali, você é responsável em tirar o capim, você é responsável em semear, em cuidar e fazer crescer. Como apenas no domingo, sobre manter as sementes que vocês recebem, fazê-las crescerem, deixarem elas frutificarem, elas os beneficiarem. Imagine que há um campo no Espírito em que os homens devem semear para as suas próprias vidas. Não semeiam para mais ninguém, semeiam para as suas próprias vidas, como se o crescimento delas espiritual dependesse exclusivamente do que elas fazem naqueles campos que Deus os deu. E nesse momento nós podemos dizer o seguinte, Paulo está nos a dizer que alguém só vai colher muito se ela poder semear bastante. Vamos lá tirar aquilo que os olhos físicos costumam ver nesse momento. Vamos lá tirarmos esses olhos físicos e entrarmos no Espírito agora e perguntarmos, o teu campo como está nesse momento? O teu campo, como é que está nesta mesma hora? Atenção, Jesus nos deu um alerta muito grande em Mateus 6, sobre nós não fazermos coisas para os homens verem, porque se nós fizermos obras para os homens poderem ver, Deus não está nem atento para isso, isso não chegou aos olhos do Criador. Houve uma outra advertência, com que o homem fizesse de todo o seu coração, sem murmuração, tudo quanto ele fizesse, e fizesse enquanto tem o coração dele limpo, para que Deus receba.
Vamos lá sair do espírito físico e entramos agora no espírito e perguntarmos: quantos estão aqui, seus campos espirituais, seus terrenos, deixe-me passar a alegoria, seus terrenos, seus espaços espirituais foram tão semeados por si, que você vai esperar crescimento em breve, você vai esperar uma colheita daqui a pouco. Como é que será o teu campo neste momento que nós estamos aqui a falar? Deixa-me vos explicar melhor o que eu estou a tratar nesse momento. Vamos lá para Isaías 32, para poder vos explicar o que eu estou a tentar dizer sobre os campos e sobre haverem campos no reino do Espírito. Amém, meus irmãos? Ok. Leiam com atenção. Esse versículo que estamos a ler agora é um versículo que eu quero trazer duas observações para te explicar o que estou tentar dizer para ti quando eu falo de campos no Espírito que você tem que semear. Versículo 17. Isaías 32, versículo 17. Aquele que age com justiça será recompensado com paz. Sim ou não, meus irmãos? A colheita da retidão será a tranquilidade e a confiança para sempre. Não é o que está escrito na sua Bíblia? Agora, eu quero trazer uma observação para ti. O texto diz a colheita da retidão. Aonde é que se colhe a retidão? Qual é o campo que nós vamos colher retidão? A Bíblia está usando a palavra a colheita da retidão. Não é verdade, meus irmãos? Onde é que se colhe a retidão? Existe um campo que você conhece fisicamente que existe lá para nós irmos colher a retidão? Existe? Não, não existe. Quer dizer, esse campo é algo espiritual. É como se Deus estivesse a dizer: existe sim um lugar, existe uma colheita qual o homem possa fazer. Aqui a Bíblia está a dizer: aquele que age com a justiça será recompensado com paz, e a colheita da retidão ele vai colher. É um campo espiritual, para dizer que você tem um lugar em que você pode colher as suas coisas no espírito, o teu campo. Amém? Existe o teu campo, a qual esse é o campo ao qual você vai colher as suas próprias semeaduras. É lá onde você vai colher suas próprias semeaduras. Segunda observação que eu quero dar para poder entrar no texto e vos explicar o que eu quero vos ensinar nessa noite. Segunda observação, o texto diz: aquele que age com justiça se semeia através de ações, através do que fazemos. Amém, meus irmãos? O homem semeia através das suas ações. As ações, aquilo que o homem faz com as suas próprias mãos, com o seu coração, é a maneira pela qual ela semeia. Os teus sentimentos, o teu pensamento, a sua forma até de agir física, ela é uma forma de poder semear. Você está semeando. Nós temos aqui duas observações que vamos ajudar a entender o que eu quero vos ensinar nessa noite. Primeira observação: há um campo sim espiritual. Seu campo pertence a ti, esse campo. Você é responsável em deixar aquele campo sempre fértil, mantê-lo sempre cheio de sementes que serão capazes de alimentar-te. O crescimento que virá a partir de eu semear. Eu é que tenho que semear. Eu é que tenho que ir atrás. Me escutem que essa mensagem que eu estou a pregar hoje é uma mensagem que ela tem a junção de uma experiência minha. Sobretudo quanto eu tenho até hoje. Eu já vos disse que eu não tenho nenhum chamado. Eu já vos disse isso. Eu não tenho chamado. Não tive logo quando era criança visões, não tive essas coisas. Tudo que eu tenho precisou de semear-se. Tudo teve que ser semeado. Cada estágio e fase da vida teve que haver um investimento, teve que haver algo que eu tivesse que semear. E até hoje, à medida em que eu vou semeando, é o nível de colheita que eu vou ter. Aprenda isso. Amém? Aprenda isso que eu estou te dando nessa noite. O teu crescimento depende disso. Aprenda isso. Todo crescimento tem inícios. Tem que ser semeado. Não vem do nada. O crescimento não vem do nada. Não vem de nada. Ele precisa de ser buscado.
E a minha questão nessa noite é: o que você está fazendo? Está semeando, será? O teu campo está nisso muito fértil. Você está a colocar sementes lá daquilo que você quer um dia poder colher? Quer um dia poder ver em ti o crescimento que deseja na tua vida? Tudo é parte de semear. É parte de você oferecer algo. Chamamos de pagar o preço. Chamamos de aquilo que você quer ver no teu futuro. Aquilo que você quer se tornar daqui a alguns anos. O que você quer se tornar daqui a 2 meses. Você precisa de semear. Precisa de preparar isso na tua vida. Amém, meus irmãos? Por isso que a Bíblia diz: lancem suas sementes com justiça e colham conforme a misericórdia, pois o Senhor dará fartura à sua plantação. Isaías 30, versículo 23. Lancem as vossas sementes. Lancem as vossas sementes. Qual é a semente que você precisa, que você quer na tua vida? Lancem as vossas sementes. Quer dizer, o profeta está nos a dar uma recomendação aqui, que se você não lançar nenhuma semente, daqui a 2 anos, você voltará e vai dizer: Deus, onde está o meu crescimento? Aquele que semeia pouco, pouco vai colher. Aquele que não semeia nada, nada vai colher. Nós temos exemplo de Mateus 25, o jovem, o servo que foi dado um talento. Ele não fez nada com aquele talento, ele foi esconder o talento, ele guardou o talento dele. Ele não semeou, não investiu, ele não multiplicou. O sábio em Provérbios diz: aquele que esconde a semente, o povo lhe amaldiçoará. Mas aquele que vender a semente, o povo lhe abençoará e ele será benéfico, ele irá bem em tudo quanto ele empreender com todas as suas mãos. Aquele que pegar a semente e esconder, aquele que pegar a semente, o povo vai lhe amaldiçoar. Mas aquele que vender, esse vai crescer, esse prospera, esse avança, porque ele está a semear. É daqui onde parte a maior parte das coisas que nós temos visto hoje em dia na igreja. As pessoas estão a querer colher aonde não semearam. Estão buscando uma coisa que eles não buscaram. O maior número das decepções que estamos a enfrentar na igreja hoje é por causa de pessoas que acham que não há nada para ser feito para obter aquilo que eles querem. Principalmente o crescimento espiritual. Deixa-me te dizer uma coisa. Se você um dia quiser crescer espiritualmente, eu quero te revelar uma coisa. Por mais que você participe de um culto bom e avivado aqui na igreja, eu quero falar alguma coisa sobre os cultos bons que acontecem conosco, os pregos que eles trazem. Você até pode estar tão feliz aqui na igreja. Você passou daquele culto todo. Eu vos disse uma vez: a boa comida preparada, tem alguém que está a soar, está a trabalhar, está a sofrer para te dar aquela boa comida. Lembram disso, meus irmãos? Ele vai para casa, você comeu. Quando você vai para a tua casa, você chega na tua casa. E essa é uma das desvantagens que as pessoas que sentem-se bem em um culto, vão para casa, de tão bem que se sentem naquele dia, nem quer orar, dorme. Porque está bem, está se sentindo muito tranquila. Não é verdade? É ou não é verdade? No dia que você se sente tão bem, você nem ora bastante, você ora pouco, porque você está muito bem, você dorme. Ainda não aprendeu a pagar o preço para o crescimento, mas pergunta àquela pessoa que sabe semear e sabe o que é a colheita. Ele já não está nesta fase, quando se sente bem, dorme, não ora, fica uns dias sem ler a Bíblia. Ele já sabe como é que as coisas funcionam. Ele já sabe. E você vai para a tua casa. Você pode ter experimentado um culto bem avivado. Daqui a uma semana, eu te encontro no próximo culto. Você está muito quebrado, cabisbaixo. A única coisa que eu vou te dizer é essa: você não colocou nada no seu campo. Não tem nada que ficou lá. Você recebeu com alegria o meu fruto e você foi para a tua casa. Não pegou nem a semente para semeá-la novamente. Você não fez isso. Você comeu até as sementes, você engoliu. Você comeu tudo. Você não deixou nem sementes para semear no teu campo, para você ter algo daqui a 2 meses. É por isso que vocês voltam sempre fracos e não crescem mais daquilo que acontece convosco. Crescem pouco por causa da falta de semear. Aqui o profeta deve dizer: lancem as vossas sementes.
Como semeamos? Eu quero trazer hoje, alistando para vocês aqui, aquilo que é a maneira para a qual se semeia. E eu, como já vos disse uma vez, não tem a ver com uma palavra nova, tem a ver com o impacto delas na tua vida. Repita comigo isso. Não tem a ver, repita forte, não tem a ver com uma palavra nova, mas tem a ver com o seu impacto. Amém, meus irmãos? A primeira forma pela qual nós semeamos no Espírito é através das humilhações perante Deus. Humilhar-se aos olhos de Deus. Jesus disse: o que se humilha será exaltado. Ele propriamente se humilha. E você deveria saber que a humilhação, ela tem uma característica. Ela tem uma característica de semeadura. Quem se humilha é quem está a descer na terra para ser semeado. Quem está a se humilhar, ela chora, ela quebranta-se, ela reconhece o quão ela é pequena e falha aos olhos do Criador. Ela está a se semear segundo João 12, 24. Ela está a se semear. É por isso que a humilhação tem que ser feita completa. Ela não pode ser uma humilhação de dobrar joelhos. Ela tem que ser completa. Ela tem que ser uma semeadura. Tem que se semear. A humilhação é um modo de morte rápida que o crente tem que ter na sua vida. Quando o crente ele se humilha, ele está a assumir que ele está a se semear na casa de Deus. O apóstolo Pedro, líder da igreja, disse: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Em 1 Pedro 5,6. Humilhação é uma das maneiras pela qual você pode semear-se no Espírito. E é uma das minhas favoritas essa. Amém, meus irmãos? É uma das minhas favoritas, a humilhação. A humilhação não tem a ver apenas com você dizer palavras. A humilhação é um estado da qual você coloca-se na face, na presença de Deus. Antigamente os homens, quando humilhavam-se, não falavam nada, nem sequer uma palavra falavam. Eles rapavam suas cabeças, eles jogavam cinza sobre eles, colocavam sacos, vestiam sacos e ficavam em silêncio, lamentando no chão, negando-se de comer, negando-se de beber, negando-se de subir a sua cama confortável. Ele era um estado, era uma posição, a humilhação. Mas que era algo que eles faziam para Deus, era algo que era para os olhos do Criador. Eles estavam a semear algo para que Deus os exaltasse. A segunda maneira pela qual nós nos humilhamos, eu começo citando o que está escrito no livro de Salmo 126. Os que semeiam entre lágrimas, recolherão com alegria. Na ida, caminham chorando, os que levam a semente a semear. Eles vão na ida, eles vão chorando. Na volta, virão com alegria quando trouxerem os seus feixes. Amém, meus irmãos? Está no livro de Salmo 126, versículo 1 a 2. A segunda maneira pela qual você tem de poder semear lágrimas. Estou a falar agora de orações. Estou a falar de jejuns. Estou a falar de propósitos. Existe uma maneira pela qual você deve se semear? Faça propósitos, semeie no teu campo, propósitos, orações, jejuns. Quem esteve cá na quarta-feira ontem dos evangelistas e discipulados, puderam me ouvir o que eu falei ontem, que eu fiz um jejum, me preparando para o culto. Basta perguntar a eles o que aconteceu no culto de ontem. Semear, através de jejuns, propósitos, com lágrima, com dor. Dói passar madrugadas, sabiam? Sim ou não? Não estou a falar 10 minutos eu. Amém? Não estou a falar 10 minutos. Dói jejuar. De como eu senti ontem. Dói jejuar. Dói fazer propósitos. Dói sacrificar tua carne, sabendo que eu estou a semear no meu espírito. Você está aí tranquilo, não está a sentir nada no teu corpo físico, não está a usar teu corpo para beneficiar teu espírito através de sacrifícios de jejuns, de lágrimas que você pode deixar cair e quer colher coisas grandes, quer crescer, mas não semeia nada, semeia muito pouco, ora pouco, jejua pouco, faz poucos propósitos. O que você espera?
Amém? O que você está a esperar? Jesus disse, o Senhor fará justiça aos que clamam a Ele de dia e de noite. Em Lucas 18, quando ele falava sobre a mulher que estava a clamar para o juiz, era de dia e de todos os dias, meus irmãos, todos os dias, de dia e de noite, clamando, propósitos, estou semeando, meu crescimento depende do que eu estou a fazer. Fica em casa, não durma de madrugada. Amém? Faz o quê? Faz aquelas orações de sonos. Porque não é sono, são sonos. Amém? Fala para o teu irmão, são sonos. Fala para ela, são sonos. Faz aquelas orações de sonos para Deus. Amém? Faz aquelas orações de sonos. Há dias que antes de eu entrar no culto nos domingos, eu tenho que ficar 30 minutos a orar. Coloco o alarme no telefone, só vou levantar quando o telefone tocar o alarme para eu entrar no culto. Oro 30 minutos antes. Ontem eu estive cá, orei 1 hora de tempo antes de entrar no culto. Preparar, semear o que eu estou aí buscar naquele momento. Como é que você faz essas coisas do teu crescimento? Aquele que sai, ele vai chorando com dor. Nos vê emagrecendo. Não é doença. Amém? Há pessoas que estão magrinhas por causa de doença, mas não é o meu caso. Amém? Não é o meu? É muita noite sentando pensando, irmão. É tardes pensando. É tardes meditando. Você vê palavras que nós trazemos para que eu trago para vocês, dizem, poxa, basta eu orar, isso aqui já está. Irmão, faça isso. Faça isso. Você verá que falta mais do que mero orar. É preciso abdicar de certas coisas para o crescimento ser pleno na tua vida. Você está tão consolado, está tão confortável na tua vida. Você diz, Senhor, eu vou crescer, Senhor, eu vou crescer, eu vou crescer. O que vai receber são frutos que eu vou te dar, que eu arranco da minha árvore. Como? Você vai ficar tão sácio, feliz, alegre no culto. Mas ao sair na tua casa, você até engoliu até as próprias sementes. Não tem nada no teu campo espiritual. Não há propósito, não há jejuns. Não há madrugada, não há horários fixos nas madrugadas. Não existem. Eu quero crescer. É por isso que eu falo que a nova geração tem muitos problemas. Até para se converter, precisa de ser muito consolado. Amém? É por isso que são conversões muito camufladas que as pessoas têm. A terceira maneira que nós temos de poder semear, através de um coração sincero e obediente. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz, portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Gálatas 6:9. Coração sincero e obediente. Semeie o teu crescimento. Amém, meus irmãos? Não nos cansemos de fazer o bem. Amém, meus irmãos? Amém. Não nos cansemos de fazer o bem. No tempo certo, nós vamos colher bênçãos. Vamos ter uma colheita de bênçãos. Um coração sincero. Um coração obediente. A tempo certo, nós vamos ter uma grande colheita. Aleluia, meus irmãos. Diz a Bíblia que as sementes que caíram em boa terra são os que com um coração bom e generoso. Repita comigo, coração bom e generoso. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que está no livro de Mateus 13. Diz as que caíram em boa terra. Qual é a boa terra? O coração bom e generoso. Segundo o contexto que estamos a falar agora, sincero e obediente. Quando ouvem a palavra, esses retêm e dão muito fruto com perseverança. Crescem muito, porque eles têm um coração sincero e obediente. Quando eles recebem a palavra, por ser uma boa terra, eles dão grandes frutos. Eles retêm a palavra e dão muito fruto por causa dos seus corações. Você não vai conseguir semear isso
sem que primeiro tenha um coração obediente e sincero. Há uma passagem da Bíblia que eu até nem acabei alocando aqui nesses versos, que eu vou citar para você. Diz a Bíblia que Deus, ele observa a sua terra fértil. Eu não quis trazer, serão muitos versículos. Diz que Deus, ele observa a terra fértil dele. É como se Deus estivesse a vigiar o campo inteiro dos homens na terra. Ele está olhando, ele está observando a terra fértil. Como se ele tivesse dito o seguinte: estou à procura daqueles que semeiam aqui, daqueles que estão a semear com os seus corações. Se nós pudéssemos dizer que Davi cresceu por causa do seu coração, um coração que continuamente era um coração temente a Deus, que mesmo pecando, ele nunca mudou aquela grande palavra que Davi tinha aos olhos de Deus: homem segundo o meu coração. Nada mudou, nem o pecado que ele tinha não mudou aquilo que ele era aos olhos do Criador. Nada mudou, porque ele tinha um coração semeado, um coração que fazia-o crescer progressivamente. Olha para o teu coração. Mateus 13 fala sobre corações, terras. O teu coração não está a crescer, a tua terra não está a crescer, você não está a crescer por causa do teu coração insincero, desobediente. Vocês veem agora o que eu disse quando eu falei que o crescimento ele dói, ele pesa. Ele exige isso do homem. Aleluia, meus irmãos. A quinta maneira que nós temos é através de uma vida limpa e sem culpa. Uma vida limpa e sem culpa. Coloquei aqui perdão. Perdão. Olhos puros aos olhos dos homens. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Em Tiago 3,18. O fruto da justiça semeia-se em paz. Em paz semeia-se. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Meus irmãos, sim ou não? Sim. Quer dizer que até a justiça, até a paz tem que ser semeada. Fala para o teu irmão: até a paz tem que ser semeada. Aqui o texto fala sobre o pacificador. Quem é o pacificador? É aquele que não tem problemas com ninguém, resolve seus problemas, ele perdoa, ele não alonga seus problemas. Você quer crescer, mas está semeando uma vida cheia de culpas. Eu já disse, se você tem olhos não perfeitos até aos olhos do seu pastor, não espere que você vai crescer. Não espere. Não espere. O que você está a semear? Os seus irmãos na fé, eles não te olham, não te admiram, não te olham como uma pessoa dócil, uma pessoa boa, uma vida limpa, ou seja, um pacificador. Amém, meus irmãos? A sexta tem a ver com, eu usei o termo buscar a Deus. Através de buscar a Deus, nós podemos semear a uma vida e o nosso próprio crescimento. Diz o profeta Oséias: semeiem a retidão para si, para vocês. Colham o fruto da lealdade. Façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês, sobre a vossa plantação. Semeiem a retidão. Oséias 10:12. Semeiem a retidão. Semeie uma vida de retidão. E nisso eu quero falar convosco algo nesse mesmo momento. Quando eu falo sobre buscar a Deus, semear a retidão para que Deus faça chover sobre nós, eu tenho visto uma maneira de nós crescermos através de frutos, através de obras. Eu tenho visto uma maneira de crescer, quando nós falamos de semear o crescimento, através de frutos. Como nós fazemos isso? Eu quero vos passar algo. Eu termino agora. Já imaginou você crescer primeiro em amor? Já imaginou você crescer primeiro na fé? Em fé? Já imaginou você crescer em obediência, em dedicação, em humildade?
e a infidelidade, o que isso vai proporcionar para ti? Estou a falar de... Quando eu falo de crescer através dos frutos, me escutem. Antigamente, estou a falar de nós, particularmente eu, éramos colocados em posições de crescimento de acordo com o que nós fazíamos. Eu estou a fazer diferente nessa igreja, que eu já assumi até para os discipulados, os discípulos, os evangelistas. Coloco a maior parte das pessoas não pelo critério de que você está a desenvolver primeiro, mas eu estou a usar um critério, eu falei com o Mano Tomé sobre isso. O critério que eu uso aqui na igreja, que eu até falei com o Mano Tomé, eu reparo, não se você já está a fazer coisas de forma correta. Eu reparo primeiro se você vai ter um coração que pode aceitar ser instruído. Te coloco para te instruir ao longo do caminho. O que eu estou a dizer agora, uma forma de crescimento, é alguém, você vê alguém crescer em amor enquanto ela não tem aquele cargo. Ela não tem um cargo de crescimento. Ela não cresceu. Mas ela comporta-se como quem já está a crescer. E ela, por causa de desenvolver o amor, desenvolver a fé, desenvolver a dedicação, desenvolver a humildade, vemos na obrigação de pegar aquela pessoa e colocar num estágio de crescimento por causa dos frutos que ela apresenta. Entendendo o que eu vos falei agora? Crescer através daquilo que você desenvolve em ti, os frutos. Nessa igreja não é esse critério que eu estou a usar. Não é esse critério. Não vejo frutos em vocês e vos coloco. Vejo o primeiro coração, dá para citar instruções, vos coloco, vou vos ensinar com o tempo a ter esses frutos. Sendo que uma melhor maneira de crescer é você desenvolver frutos em ti. Ter um coração, ter uma fé, ter um amor, ter uma afeição, ter uma dedicação. Antigamente, observavam, na hora que nós chegávamos na igreja, era cedo, organizávamos a igreja, evangelizávamos, parávamos na porta, queimávamos às 17 horas, 15 horas, trazíamos para a igreja e viam a dedicação, a postura de um obreiro, de um servo. E diriam, este não é um servo, mas tem postura de um servo. Vamos colocá-lo, ele pode fazer um trabalho excelente. Foi assim. E é uma melhor forma de crescimento, impressionar antes de você chegar lá em cima. É por isso que o grande ensinamento é ser sincero e fiel naquele teu pouco, para não muito ser colocado. A melhor maneira de você crescer na casa de Deus, impressione com os seus frutos. Impressione. Amém, meus irmãos? Amém. O apóstolo Pedro, ele fala algo. Se essas coisas se acharem em vós abundantemente, nunca sereis infrutíferos. O que significa ser uma coisa infrutífera? Que não produz, que não cresce. Ele está dizendo, se essas coisas existirem em vocês abundantemente, vocês nunca serão ociosos e nunca serão infrutíferos. Que coisa estava a referir para o apóstolo Pedro? Ele acabava de citar aproximadamente umas 11 virtudes. Amém? Ele acabava de citar aproximadamente 11 virtudes, frutos. Ele diz, se essas coisas existirem em vocês, vocês vão crescer muito. Fala sobre a fé, domínio próprio, conhecimento. A maior parte das pessoas hoje em dia não está a crescer porque não busca Deus através daquilo que ela mostra. Os frutos, as obras são muito ínfimas. Não estão a semear o seu crescimento. Amém? Como crescer? Alguns estão aqui, quando Deus les levantar para o crescimento, nunca vão chorar, nunca vão ficar felizes, nunca vão ter um testemunho, porque nunca foi uma coisa que eles tiveram que soar nesse sentido que eu estou a dizer agora, dedicação, de frutos, de humildade, de amor. Nunca vão ter um testemunho para contar. E lidam numa era em que é difícil ver corações realmente transformados. E eles são totalmente cheios de si. Nunca vão se alegrar, nunca vão derramar nem sequer uma lágrima.
Porque não tem impacto na tua vida o que está acontecendo consigo. Você não semeou o que você está fazendo agora, está recebendo. Você não semeou. Qual é o impacto disso na tua vida? Uma coisa que você não semeou. Comer o que você não trabalhou. Comer o que você não semeou. Qual é o impacto disso? Nenhum. Amém, meus irmãos? Paulo, ele fala para a igreja a qual ele pastoreava, algo que eu vou ler para vocês neste momento, quando eu falo sobre os frutos aumentarem em vós, ele diz algo que eu quero ler para vocês. Ele diz o seguinte: e o Senhor faça crescer e transbordar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós transbordamos em relação a vós, para fortalecer o vosso coração, tornando-vos irrepreensíveis na santidade diante de Deus, nosso Pai, e na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vos faça crescer, aumente o amor, aumente dedicação, aumente humildade. A tua forma de fazer as coisas na casa de Deus, teu amor, tua dedicação, teu desleixo, é uma semeadura que está fazendo naquele momento. Está a semear. Essa razão quando eu falo sobre dormir na presença de Deus, Deus ele só está a te observar. Estou feliz. Não é que isso não vai me contentar. Deus conhece o meu coração. Ouvi um grande homem nesses dias a falar uma palavra. Ele falava para uma igreja enorme. Ele dizia: é por isso que você não é abençoado. Ele estava falando na igreja dele. Uns estão a ser, outros não estão a ser abençoados. Irmãos, fiquei feliz. Fiquei o quê? Por quê? Estava a ter a impressão de que sou eu que estou a falhar e não abençoar algumas pessoas, Deus. A na igreja até dos grandes, algumas pessoas não são abençoadas. Porque a ideia que as pessoas têm que quando entram em certas igrejas é obrigatório ser abençoado. Quando eu vi esse homem tanto que eu admiro, ele disse essas palavras. Ele disse: oh, Deus, muito obrigado por me fazer entender que não é todo mundo que é abençoado na igreja, é minha culpa. Porque eu me cambo também, eu também me vejo. Deus, será que eu estou a falhar? Não. Aquele homem falou: é preciso, não estão a ser abençoados. Eu disse: afinal, acontece nessa igreja isso. Eu disse: afinal, Deus não me desamparou ainda. São corações que não sabem semear. E é uma coisa característica que ele falava. É coisa característica que acontece aqui na igreja. As pessoas que mais podem agradecer a Deus nas suas vidas são as pessoas que têm mesmas características que ele ouviu ele a falar. Mesmas características. Tem a ver com o que você faz. Amém. Salmos 92 diz: os justos florescerão. Os justos, eles vão florescer. Quem são os justos? Aqueles que desempenham e praticam essas obras. Frutos há neles. Paulo em Colossenses 1:10 diz: frutificando em toda boa obra. Em Efésios 4:15 ele diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Seguindo a verdade em amor. Façamos o quê? Seguindo o quê, meus irmãos? Verdade, frutos. Seguindo a verdade, seguindo o amor, andando em dedicação. Cresça pela tua dedicação. Cresça pela tua humildade. Cresça, avance. Você semeou isso pelo teu coração. Você semeou isso no teu coração. Você semeou. Amém, meus irmãos? O sábio diz: plante de manhã a sua semente. Plante de manhã. E mesmo ao entardecer, não deixe as mãos ficarem à toa. Pois você não saberá o que acontecerá. Você não sabe o que acontecerá. Se esta ou aquela produzirá. Se as duas serão igualmente boas. Semeie. Estou a concluir. Semeie. É manhã ao entardecer. Semeie. Por que temos que semear? Pois aquele que semeia pouco, pouco colherá. E o que semeia muito, muito também vai colher.
É aqui onde eu tirei da minha mente aquela palavra que muita gente diz: eu sou injustiçada, Deus ele não me gosta, Deus ele prefere pessoas, Deus pode até escolher a pessoa até um certo ponto, mas há um ponto em que Deus faz as pessoas dizer, você tem que desenvolver sozinho a partir de agora em diante. A partir de então, eu não cobiço absolutamente nada em ninguém. Admiro e me espelho. Cobiçar é uma outra coisa. E nem me vitimizar. Porque agora, a partir desse versículo, eu tenho a resposta. Aquele que pouco colhe, semeia, pouco vai colher. Aqui temos a resposta. Aquele que pouco está a semear. Aqui não é vitimismo, meus irmãos. Amém? Fica na tua casa, dorme sem orar. Deus já te visitar através de uma visão. Irmão, vai amanhecer e não vai acontecer nada. Amém? É. E você há de ver, é hoje que o anjo há de vir. Olha para a hora. Olha para a da manhã, há de dar 6 horas. 7. Não veio nem sequer uma luz entrou na tua casa. Há de dar o seu caso que até no teu quarto nem um raio do sol está a entrar nesse dia. Nesse dia, nem um raio do sol vai entrar. E mesmo que você abra a porta, vai parecer ter uma árvore que parou bem na porta do seu quarto. Não está a entrar nada no seu quarto. Espero que não tenha falado de realidade. Amém? Tudo se semeia. Amém? Ok, abre a boca. Eu vou falar em línguas. Deixa a tua boca aberta. Uma coisa vai acontecer com a sua boca aberta. Teu irmão sai do teu lado, não está a aguentar consigo. Amém? Ou algumas moscas encontram sua casa, enfim. Uma residência. Vão encontrar nesse dia. Enfim, eles vão encontrar a casa deles. Aonde? Na sua boca. Porque não é assim como vocês pensam. Não é assim. Amém? Não é desse jeito que vocês estão a pensar que são as coisas. Eu te dou um desafio. Vá para a tua casa, coloca um fundo, coloca as músicas que nós colocamos aqui na igreja e começa a dizer que eu vou sentir o que eu estou a sentir na igreja, na sua casa. Faça esse teste. Vai ver que vai sentir a mesma coisa que você sente aqui na igreja. Faça o teste. Tá vendo? Faça o teste. Há de descobrir que não é emoção, é porque eu estou a usar música, isso está acontecendo, estamos a gritar. Há pessoas que vêm me dizem aqui, em casa isso não acontece. Isso não acontece comigo. Só acontece que estou na igreja. É lógico. Você ainda não tem capacidade para poder fazer isso. Tem que acontecer aqui só, porque alguém tem capacidade de fazer isso acontecer. Na tua casa não tem capacidade. Experimenta fazer na tua casa. Alguns começam a entender a Bíblia quando eu começo a pregar. E começam a ler aqui mesmo. Abre a Bíblia em casa. Não consegue. E nem pode entender nada. Mas quando começam a pregar, já é disputa. Até temos que, parece que trocar, encerrar o culto para você começar a ler a Bíblia dentro da igreja. Porque você não tem capacidade para fazer isso acontecer. Amém. Mas estou te dando hoje como fazer isso acontecer. Estou te dando hoje o segredo para isso acontecer. Semeie esse teu crescimento. Semeie. O sábio diz, Eclesiastes 11:6, que eu li isso. Plante de manhã a sua semente, mesmo ao entardecer. Não deixe as mãos ficarem à toa. Não deixe. Porque você vai dizer que eu já semeei, estou cansado, já parei. Não. Você não vai saber, você não tem a certeza que o que você semeou ali vai crescer. Semeie a cada instante, todo momento. Esteja a semear. Não pare. Semeie constantemente. Semeie constantemente. Semeie constantemente. Não adianta parar de orar porque eu já consegui. Não existe esse dia. Não existe. Semeie sempre. Semeie sempre. Amém, meus irmãos. Amém. Quero terminar. Você pode me perguntar, mas esse pastor é suficiente para me fazer crescer?
Quero terminar com uma citação que Paulo fala quando ele explicava sobre a ressurreição e me deu uma palavra que vai de encontro a isso que você me faz como questão. Paulo disse: quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como o grão de trigo ou alguma outra coisa. Mas quando germina, aparece o corpo, mas o que nós semeamos é uma simples semente. Humildade é capaz de me fazer crescer? Estou a responder. Quando nós estamos a semear, nós não semeamos o corpo que nós vamos ser. Semeamos uma pequena semente. Dedicação vai me fazer crescer? Quando semeamos, não semeamos o corpo, semeamos uma pequena semente. Será que a oração vai me fazer crescer? Não semeamos o que nós vamos ser, semeamos uma pequena semente. Chegar-se da igreja vai me fazer crescer? Semeamos uma pequena semente. Entenderam o que eu vos falei, meus irmãos? São essas coisas banais, estão a pensar que são banais, que fazem surgir uma coisa grande. Que nem nós. O milagre que é o ser humano. Nós não podemos explicar que o ser humano brota de uma coisa tão frágil que é nós. Olhe. Mas esse é o mistério do crescimento. Você semeia a semente e aparece aquilo que vai ser no futuro. Mas semeie a semente correta. Madrugadas molda uma pessoa, gente. É por isso que eu vos ensino a não fazerem as coisas apenas. Vivam o que vocês fazem para conhecerem o poder de ser moldados. Vivam. Vivam o jejum. Vivam a adoração. Vivam o louvor. Vivam o varrer a igreja. Vivam cada coisa que vocês façam. Porque quanto mais você vive o que está a fazer, está a te moldar naquele momento. Eu não me recordo qual foi a última vez que eu parei de falar calão quando eu entrei na minha igreja. Ninguém veio me dizer, a partir de hoje você não fala mais calão. Eu não me vi falando calão. Eu fui domado pelas coisas que eu fazia. Me achei não fazendo mais aquilo. Porque já era uma semente que havia brotado. Alguns estão aqui querendo aquelas conversões que cortamos uma árvore e vamos semeá-la toda ela grande. Não vai crescer. Vai morrer. Amém? Aquelas conversões que vão cair do céu. Pá! Cara, cortamos uma árvore gigante e me semeia. Olha, você já é uma nova criatura a partir de hoje. Fala tudo bem, bonito, tudo. Irmão, você há de apodrecer, vai secar em breve. Porque não é genuíno o que você tem. Não é genuíno. Amém. Eu disse-vos, quando eu comecei a ir para a igreja, diziam que eu ia de ficar maluco. Eu vos contei sobre isso, cada forma que eu fazia as coisas. Fui capaz até, inclusive, de desafiar meu professor na escola. Graças a Deus, depois saí. Amém. Desafiei em plena aula. Cada uma coisa que ele falou que não estava correta. Que confundia a fé. Ser domado pelo que você faz, te moldar, você cresce. Gente, está a faltar vocês semear o que vocês querem ser. Está a faltar semear isso. Semeiem, semeiem. Amém? Semeie a partir de hoje. Semeie, você cresce abundantemente na sua vida. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Depende de si a partir de hoje. Entenderam o que nós falamos hoje na parte 7? Sim ou não, meus irmãos? Levante a sua mão direita, feche os seus olhos. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fala forte, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero semear o que eu quero ser. Na sua casa. Na sua casa. Na sua presença. O meu crescimento depende de mim. A partir de hoje, eu tenho poder
Eu tenho poder para semear o que eu quero ser. Segundo o que eu aprendi, no nome de Jesus.